aqui para gravar certinho. Beleza, gente. Então, vamos começar, Pedro, agora com você. Pedro vai falar um pouquinho sobre meio ambiente, tá? Então, vamos lá, gente. Se vocês... uma coisa também bem importante de falar é o seguinte, a gente vai ter bastante... A ideia é que vocês interajam, porque quanto mais a gente tiver ideias, discussões, enfim, mais rico vai ser para vocês mesmos. Então, a gente vai convidar vocês para interagirem em alguns momentos. Podem falar o que vocês quiserem, tá? Não tenham medo, ninguém vai acusar, apontar dedo, tá? Não tem certo e errado. A gente está aqui para discutir mesmo, estamos entre amigos. Então, fiquem E aprender, tranquilos, tá bom? discutir e aprender. Exatamente, o importante é aprender, então não tem certo e errado, a gente está aqui para debater mesmo. Então podem, quando a gente fizer esse convite para vocês falarem, vocês podem falar, sei lá, se quiser botar no chat também não tem problema, tá bom? Mas participem, porque quanto mais a gente trocar ideias, mais rico vai ser isso aqui, tá bom? Melhor para vocês no final, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom, o formulário, então vocês já entenderam, né? Tá aqui no chat, beleza. Então tá. Então vamos lá, Pedro, pode ir, eu vou abrir aqui, vou compartilhar aqui a tela para você. Tá dando para ver todo mundo? Tá dando para ver? Sim, beleza. Tá, joia. Então pode ir, Pedro, com você. Boa tarde, boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre a preservação ambiental. É um tema que ele tem uma certa chance de cair e tem uma certa chance de não cair, mas ele é muito importante porque tudo que eu falar aqui vocês podem conectar em N explicações, em N temas e vão poder utilizar de uma forma muito abrangente em qualquer tipo de redação. E aqui eu tenho as imagens muito bonitinhas da fauna e da flora do Brasil. O Enem é muito importante sempre lembrar, ele foca muito nas questões que estão dentro do Brasil e como elas se relacionam com a sua realidade. E, pode passar, Jô. Como começar? Uma redação é uma coisa muito enigmática. Você nunca sabe o que você vai enfrentar até quando você abre a prova. Então, entenda o tema. É uma coisa que, assim, pode parecer tosca ou simples, mas quebre o enunciado e você vai encontrar as palavras-chave, porque eles vão te dar uma palavra-chave sobre aquela redação. Quebre ela e você vai encontrar a ideia de preservação e meio ambiente. Preservar, ato de não destruir, conservar, defender. Somado, por isso esse maisinho aí na tela, com a definição de meio ambiente. No geral, ela varia de ciência para ciência. Eu e a Ju, nós trabalhamos na área jurídica, então tem uma definição muito específica de meio ambiente. Inclusive, tem o Código do Meio Ambiente. Mas, no geral, para todas as ciências, meio ambiente é aquilo que nos cerca. É a fauna e a flora. A biosfera, como dizem na biologia. É tudo. Eu coloquei principalmente nesse slide imagens de florestas, de mares, mas a gente pode pensar que o meio ambiente é aquilo que está próximo de nós. A nossa cidade é o meio ambiente. O nosso quarto é o meio ambiente. Ninguém gosta de viver num quarto mal arrumado, sujo. Então nós temos que preservá-lo, conservar. É assim que funciona. E na sua redação você pode colocar essas ideias. Eu não recomendo utilizar uma metáfora, mas se você for bom na sua argumentação, você pode. E a Jo, ela pode falar sobre isso, que os corretores de redação, eles gostam de uma pessoa que consegue elencar uma metáfora inteligente numa prova. E eu acredito que muitas pessoas aqui são capazes de fazer isso. Pode passar, Jo. Então, se você tem que defender, você tem que defender de alguma coisa. Então, o ser humano, ele desde o surgimento, desde que a gente nasceu nesse planetinha azul, cheio de água, nós modificamos ele. Nós pegamos uma pedra e transformamos numa faca, pegamos um osso e utilizamos como uma flecha. E nós fizemos isso até a contemporaneidade. E desde a Revolução Industrial, esse processo tem se intensificado muito. Nós temos, em menos de 50 anos, que o átomo foi partido. Até agora, nós já tivemos 2 acidentes nucleares imensos que causaram grandes impactos no meio ambiente. Então, nós conseguimos criar coisas grandiosas e belas, mas assim como nós criamos, nós destruímos. Temos que proteger
o planeta, da ação humana. E aqui eu coloquei as fotos do incêndio na Amazônia no começo desse ano. Se cair um tema no viés meio ambiente, é muito importante lembrar das notícias que circularam nesse ano e elencar elas ali, principalmente no corpo do texto, que se segue logo abaixo da introdução, e fazer assim, um leve apanhado quando você for fazer o seu encerramento, for fechar a sua redação. Jô, por favor. E por que preservar? Se você tem que defender a ação humana, você tem que encontrar um motivo para preservar. Ninguém preserva nada para nada. Eu sei, como eu disse o exemplo do quarto, é muito bom ter um quarto limpo, mas você tem que encontrar o porquê manter o quarto limpo, para que você se sinta bem no quarto. A mesma coisa se aplica no mundo. E o mundo ele é um complexo emaranhado de reações. E a ação humana, ela não é ruim, ela não machuca o meio ambiente por nada. Nós criamos coisas geniais, como a penicilina, que salvou a vida de inúmeras pessoas e até hoje continua em uso na medicina. Mas só que em excesso pode ser algo ruim, como os acidentes nucleares. Gerar a energia não é ruim. A forma como fazemos é que pode ser. Preservar não é uma opção, é uma necessidade. E aqui eu trouxe uma foto e uma história que podem servir para inúmeras redações. Que é a história do Paulo Henrique Félix da Silveira, que é o Paulinho. Essa é uma notícia de 2013, de Recife, e ele está nadando num rio, na verdade uma espécie de canal, que foi um desvio feito no norte de Recife, do canal do Arruda. E esse menino, ele está nadando no lixo procurando latinhas de alumínio para poder reciclar. Pensem nisso, pensem vocês numa situação assim. É muito triste. E vocês podem colocar esse tema, por exemplo, na educação. Como esse menino poderia se manter no ambiente educacional? Qual o tempo que ele teria para ler, para estudar? Quais as perspectivas de futuro que ele teria? Jô, por favor. E aqui eu trouxe um prosseguimento da história, porque esse é o canal do Arruda hoje. No caso, janeiro de 2020, quando teve umas enchentes e uns alagamentos lá em Recife. E vocês podem ver que não mudou quase nada. Na verdade, está quase até pior do que em 2013. E aqui eu coloquei, se passaram 7 anos, 2 Copas do Mundo, uma delas no Brasil, e uma Olimpíada também no Brasil, e nada mudou. Nós temos que ir atrás dessa mudança. E na redação, vocês vão ter que pensar justamente nisso. Como mudar? E vão ter que colocar isso no corpo do seu texto e arranjar formas criativas de solução. Pensem como vocês, nos seus textos, iriam modificar essa ideia. Tornar esse canal de algo terrível, como vocês podem ver, provavelmente tem um cheiro extremamente ruim, em algo bom, produtivo para a nossa sociedade. Jô, por favor. Deixa eu só rapidinho, tem gente entrando, deixa só um minutinho, Pedro, pra gente deixar essas pessoas entrarem. Queremos que todos entrem, né? Pronto. Pronto, pode, continua. Bom, um ponto interessante que vai ter que colocar na redação é que atividades ameaçam o nosso meio ambiente. As atividades elas vão acontecer através da ação humana. Então, nós temos que pensar na redação em casos concretos da ação humana. Nós temos a pecuária, a agricultura, a indústria, a mineração, a caça e a pesca. Elas são atividades que são positivas. Poxa, quem não gosta de comer um bife no domingo? É algo maravilhoso. Mas só que tem que ser todo domingo. O excesso é o que é ruim. Aqui eu tenho, nenhuma atividade em si é ruim para o meio ambiente. Contudo, a forma como realizamos e o destino que damos a seus subprodutos é que pode ser ruim. E aqui eu botei um exemplo bem prático que vocês podem visualizar, inclusive num tema similar a esse, vocês podem colocar facilmente numa redação, que é: produzir energia não é ruim para o meio ambiente, mas
produzir ela partindo do carvão é. Então, uma alternativa seria a geração eólica. Eu falei sobre acidentes nucleares. A forma como fazemos não é ruim, só que o subproduto do resíduo nuclear é, porque ele demora 500 anos para começar a se decompor e mais ou menos 5.000 anos até que o perigo de mutação radioativa decaia completamente. Então, tem uma passagem de tempo muito grande. E nós nunca pensamos o que acontece com esses subprodutos. Isso é uma coisa que vocês podem elencar na redação. Colocar o que acontece com as coisas. Essa é também um dos motivos do porquê preservar. Evitar que no futuro as coisas fiquem pior do que estão. Tornarmos o mundo melhor é o objetivo de cada geração. Henri Pasteur, quando criou a penicilina, descobriu, e ele também encontrou a vacina da raiva. Me perdoem os biólogos e historiadores se eu errar alguma coisinha, eu não sou especialista nessa área. Faz um bom tempo que eu parei de estudar sobre isso. Mas eles queriam tornar o mundo melhor, evitar que os seus contemporâneos, os seus amigos, os seus parentes morressem de doenças. É por isso que nós temos que preservar, tornar o mundo melhor. Para o meu filho, para o filho de vocês. Se vocês quiserem ter e puderem ter, é claro. Próximo slide, Gil. Por favor. Okay. E aí, como eu falei anteriormente, como preservar? Bem, essa é a pergunta de $1 milhão. Bom, atualmente com a cotação atual, inflação, valores ajustados, está cerca de 5 milhões. É um dinheirinho legal. Na vida real, a resposta é complexa, envolve muitos fatores, diversas ciências e muitos estudos. Mas, no mundo da redação, nem tanto, porque nós vemos casos práticos de pessoas sendo muito inventivas. E aí a gente pode pensar na redação, por exemplo, os famosos 7 R's. Repense, respeite, responsabilize-se, recuse, reduza, recicle, reaproveite. Bom, na minha época eram 3. Já era difícil de memorizar. Depois viraram 5. Hoje em dia são 7. Mas as atitudes têm que ser mais simples. E isso vocês podem colocar numa redação. Nada precisa ser tão complexo que vocês não consigam explicar em poucas palavras. Se nós simplesmente pensarmos com calma nas consequências dos nossos atos no dia a dia, em relação a tudo e ao meio ambiente especificamente, o mundo pode ser um lugar bem melhor. Na redação, vocês podem falar sobre conscientização. Tentar explicar aos outros os impactos que as suas ações têm já é uma coisa muito positiva. Essas pessoas podem passar a lutar pela preservação do meio ambiente. Podemos pensar em novas tecnologias que podem ser tanto reaproveitadas quanto efetivamente novas. Ontem eu li uma matéria muito interessante sobre uma bactéria que consegue digerir o lixo. Eu achei fascinante. Não entendi nada, porque era feito por biólogos e estudiosos da área, mas eu achei incrível. E também reaproveitar. Se não me engano, no sertão brasileiro, lá bem na região norte, não lembro qual estado especificamente, mas acho que foi no Sergipe, um senhor, ele utilizava garrafas PET com uma solução de água salina ou cloro, e ele conseguia produzir uma iluminação eficiente para a casa dele, que durava durante horas na noite, e ele conseguia manter sustentavelmente reaproveitando tanto as garrafas PET quanto o material que ele utilizava na região. Muito legal, e é uma coisa que vocês podem colocar como exemplos. Corretores de prova adoram exemplos, e eles são muito efetivos para ilustrar uma ideia. Tanto que eles são, por assim dizer, uma metáfora concreta. Você consegue visualizar um exemplo, não necessariamente uma metáfora. Por isso que tem que tomar cuidado quando se utiliza uma e outra. Enfim, use a criatividade para encontrar algo que se relacione com o tema. Essa é a chave para uma boa redação. Não é você escrever aleatoriamente, não é colocar temas não é colocar palavras que não se encaixam, palavras extremamente robustas. Não, seja simples. Pense com calma. Escreva o que você sente que é certo escrever. Mais importante do que você escrever uma boa redação na hora é você sair da prova e achar que fez o seu trabalho direito. É você ter a plena convicção de que você escreveu a redação que você conseguiria escrever com todas as suas capacidades.
que você se esforçou, que você deu o seu melhor. Isso é muito mais importante, porque você sai da prova tranquilo, calmo e confiante. E é importante vocês já chegarem na prova confiantes, mas saírem também é muito importante. E agora eu passo para o próximo slidezinho, que essa imagem eu tirei da Prefeitura de Fortaleza, numa campanha ambiental muito legal que eles fizeram em 2019, ano passado. E eu não sou o Papai Noel, mas já estamos chegando na área de Natal ali, ainda nem chegou novembro, mas as pessoas já estão colocando as suas árvores de Natal do lado de fora, já estão colocando os enfeites. Eu acho isso assustador porque o tempo passou assim, mas temos que comemorar. Então eu trouxe alguns presentinhos, alguns de grego. São 18 matérias que vocês podem ler e vocês vão encontrar coisas que vocês podem utilizar em 1001 temas, se divertir. Algumas delas eu acho muito engraçadas, outras eu acho muito tristes, como a do João Paulo. E aproveitem, é isso aí. E muito obrigado pelo seu tempo. Eu acho que eu usei mais ou menos ali 15 minutinhos. E espero não ter cansado muito os senhores e as senhoritas, senhoras, tios, avós, pais, mães, amigos. Beleza. Gente, Pedro, você quer fazer algumas perguntas para eles? Como é que você quer fazer agora? Quem quiser me perguntar alguma coisa, eu tô aqui para responder. E, assim, eu fiz vários questionamentos ali durante o texto que eu acho que as pessoas podem reaproveitar. Se a Ju quiser me perguntar alguma coisa, se a Nicole quiser me perguntar alguma coisa, você também, Ju, claro. É isso. A gente, então, o Pedro trouxe vários argumentos muito bons, né? Acho que a gente queria ouvir de vocês, assim, podem colocar no chat ou falar, enfim. Que argumento, se o tema fosse alguma coisa relacionada ao meio ambiente, o que vocês pensam em falar, assim? Qual seria a tese de vocês? Que argumentos vocês gostariam de colocar? Samara, eu acho que a equipe vai disponibilizar esses slides para vocês e aí ali vocês só entram e pegam os links, por isso que eu deixei bonitinho preparado ali. Vocês vão poder aproveitar isso. Muito bons esses links, é ótimo, ótimo mesmo. Samara ficou De feliz. nada. Tem alguém que quer falar alguma coisa, assim, teve alguma ideia, assim, nossa, quero falar sobre, sei lá, um argumento que vocês acham que é legal de falar sobre o meio ambiente? Tem alguém que tem alguma ideia? Dá um tempinho. Pedro falou muita coisa legal, gostei bastante. Acho que esses links também vão ajudar bastante. Obrigado. Fico feliz de ter ajudado e espero que eles fiquem felizes. Ó, Maísa colocou aqui, citar os acordos de sustentabilidade. Muito bom, Maísa. Realmente, você quer comentar, Pedro? É uma ótima coisa e, assim, eu não falei, não citei ali no tema, mas, por exemplo, antes, com o presidente Trump, os Estados Unidos se retirou do Acordo de Paris, que era o mais importante acordo ambiental da atualidade. E agora, com a eleição do presidente Biden, o que se espera é que eles retornem a isso. Desculpa pela minha oralidade, eu cometo vários errinhos, assim. E é assim que eu espero que as coisas voltem a serem um pouquinho melhores. Não estou dizendo que na época que o Obama era o presidente, tudo era perfeito. Mas certamente era um pouquinho melhor do que com o Trump. E... Desculpa, Pedro, te cortar. É porque eu vi todo mundo aqui falando da Rio+20. Sim, é muito importante vocês citarem as grandes convenções que começou, acho que em Genebra. Eu posso até dar uma olhada e mandar para a Jo certinho a lista de todos os tratados ambientais que o Brasil já foi signatado, que seria uma coisa muito legal. Se não vocês falarem. Na nossa história, o Brasil ele foi signatário de quase todos os acordos ambientais já feitos. Só que a gente nunca seguiu a risca. E isso depende muito do presidente que estava no poder. Inclusive, vale a pena a gente citar que nós somos o primeiro signatário da ONU, da criação da ONU. E isso demonstra que o Brasil estava querendo muito ir para frente. Mas temos que sempre trazer isso para a realidade. Uhum. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, ele, por exemplo, é signatário desse Acordo de Paris, que é um acordo que é bem legal vocês pesquisarem sobre, porque é realmente um argumento muito bom de colocar.
mas o Brasil é o quinto país que mais polui no mundo. Isso tem muito a ver com as queimadas na Amazônia, inclusive. Então, também é um argumento bom de colocar. Esses rankings, assim, se vocês lembrarem, né, eu posso até depois, tem um vídeo muito legal do Observatório do Clima, posso mandar para vocês depois, que tem uma série de dados, assim, dados, estatísticas sobre a relação do Brasil com o meio ambiente, é muito bom, é bem legal de citar também. Mas muito, muito legal isso que a Ju falou e o Pedro falou. A galera tá falando realmente aqui bastante sobre... aqui tem uma dúvida bem legal. Como relacionar algum fato que aconteceu no exterior com acontecidos no Brasil? Alguém quer responder? Bom, essa é uma pergunta que você tem que ter muito cuidado com. O importante vai ser você trazer o Brasil no jogo. Como você vai trazer é uma questão da sua capacidade de expressão. E trazer argumentos exteriores é muito bom. Por exemplo, eu ia citar, na parte de conscientização, a Escola da Ponte, que é um projeto educacional em Portugal. Brilhante, trabalha questões de sustentabilidade, consciência ambiental, educação naquela área em si, sobre cidadania, como você ser um bom cidadão, camaradagem, coisas importantes na atualidade. E o que você teria que trazer, isso é trazer para o Brasil também. Existem projetos incríveis, como o próprio Mentoriza é um projeto incrível, e existem vários nessa mesma vibe. Tem a questão de você se lembrar disso. E é um pouquinho difícil, mas vale a pena você tentar. Os corretores adoram. Tenta colocar aquelas competições de ciência, principalmente gente, desculpa, eu sou leiga, se o Pedro não lembra de coisa da escola que dirá, eu que estou formando, mas tudo bem na faculdade. Assim, tentem colocar as competições de ciências no Brasil, que na maioria das vezes elas sempre tentam com que o aluno, seja ele de escola pública, de escola privada, alunos de faculdade, produzam algo relacionado ao meio ambiente. Então, assim, eu sei que a L'Oréal, uma das maiores empresas, ela tem um projeto em que ela parabeniza as mulheres pesquisadoras, e esse ano o projeto foi voltado para a sustentabilidade, em como produzir, eu acho que como produzir alguma coisa, tipo, você produzir um produto de uma forma sustentável. Os grandes cientistas, então você pode trazer eles e o que eles influenciaram no Brasil. E eu vi a pergunta da Rayane, que ela fala assim, acho que em relação aos argumentos a gente podia falar sobre a forma como algumas áreas são beneficiadas pela falta de sustentabilidade. Sim, você pode falar que o Brasil tinha uma grande lei florestal que hoje já não funciona mais, por conta da bancada agropecuarista que visa hoje você tirar parte da mata, e aí, mata aqui, gente, eu estou usando um lato senso, tá? Qualquer tipo de vegetação para proteger, para se produzir soja, pasto. Você pode falar também, perguntaram sobre como trazer outras realidades. Você pode falar que grandes empresas mundiais compram mesmo, tipo, igual a gente ia na rua comprar balinha, compram terras na Amazônia. Então, parte hoje da Amazônia, a Amazônia mesmo, a floresta perto lá, já não é mais brasileira, porque foi comprada por grandes empresas estadunidenses, chinesas, japonesas, coreanas, árabes, grandes empresas compraram a Amazônia. Por quê e para quê? Não se sabe. E nessa mesma ideia de elas terem comprado espaços na Amazônia, elas também adquiriram o direito do que elas descobrirem lá. Um caso muito interessante que a Ju deve saber é o do açaí, que foi patentado pela França. Como não, assim? Foi não. A patente é brasileira. Depois foi revertida. A história é muito interessante, eu conheço muito pouco. Mas eu achei uma coisa muito interessante, se vocês quiserem pesquisar e descobrirem bem mais do que eu acredito que vai ser uma leitura muito interessante. E é muito triste essa situação, nosso descaso em relação a isso. E vale a pena estudarem sobre isso. Sim. Só complementando aqui nessa pergunta de o que aconteceu no exterior, como relacionar com o Brasil, por exemplo, a história das queimadas, a gente teve várias queimadas nos Estados Unidos esse ano, certo? Não só nesse ano, mas elas têm ficado cada ano maiores, né, nos Estados Unidos.
dá para relacionar com o Pantanal, enfim, sabe? A gente pode fazer esses ganchos, o que aconteceu na Austrália, acho que foi ano passado, né? Nem lembro mais. Também as queimadas na Austrália. Então, assim, o planeta é o mesmo, né? Então, o aquecimento global, ele não afeta só o Brasil, ele afeta o mundo inteiro. Então, eu posso fazer uma conexão entre o que aconteceu na Austrália com o que aconteceu no Pantanal esse ano. Isso tudo bem. Mas lembrando, mas é importante falar isso, porque às vezes as pessoas na redação só falam sobre o exterior, e Enem o foco é o Brasil. Então, você pode até citar uma coisa que aconteceu lá fora, mas você tem que fazer algum paralelo com o que está acontecendo aqui. Isso é bem importante. Aí, só para a gente agilizar aqui, alguém falou para a gente colocar, citar as ODS da ONU, muito bom, isso é bem importante, muito legal isso aqui realmente. Para quem não conhece, as ODS são Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que a ONU fez, acho que são 17 objetivos, se não me engano. Bem legal também, é um bom argumento para citar, depois, se vocês quiserem pesquisar melhor, é um bom argumento para citar também, porque vários países se comprometeram a atingir esses objetivos até 2030, só que assim, na minha opinião, eles estão bem longe de chegar nisso. O Rio Mais 20 é legal também, todos esses congressos, né? Enfim, é legal citar. Esses congressos estão ficando cada vez mais importantes, né? Mas, assim, né? Percebo que eles estão ganhando muita relevância, né? Com a Greta. A Greta é um ótimo argumento para usar também, né? Enfim, então, temos várias coisas aí legais para a gente citar. Acho que é isso, gente. Teve alguma coisa que eu não falei? Acho que a gente viu todas as respostas. Obrigada, gente. Foram ótimos comentários no chat. É isso mesmo, gente. Olha só como fica rico quando vocês participam. Muito bom. Então, acho que podemos passar para o próximo tema, né? Vamos, Ju? Bora. Bora. Então, vamos... Eu sou lerda com tecnologia, gente. Aqui. Perdoa a velha. Tá, vamos lá. Pode ir, Ju. Pode... uma explicação. Quando a gente propôs os temas, nós quatro votamos nos temas, e cultura foi um tema, acho que foi unanimidade, né, Jo, entre nós quatro. E quando eu fui elaborar o que a Jo perguntava, eu sempre batia em algumas coisas que já tinham acontecido, e aí eu até comentei com ela que eu tirei a ideia desse painel aqui de uma amiga minha, de uma vivência pessoal minha com uma amiga muito querida. Vocês vão entender o porquê. Bora lá. Passa, Jo. O tema cultura, então eu fiz um recorte bem específico, porque eu acho muito difícil a gente argumentar sobre o que é cultura. Sobre o que é cultura. É uma coisa muito genérica, e aí mais pra frente vocês vão entender o porquê. E quando eu fui elaborar as perguntas, eu pensei assim, como a diversidade brasileira ela é retratada nas produções nacionais, né? Como o Pedro falou, o Enem foca muito no Brasil, no que acontece com a gente. Então, eu parei e pensei, como eu gostaria que isso tivesse sido me explicado. Então, eu fiz esse recorte de como as produções nacionais, de uma forma geral, retratam o povo brasileiro. Então, a gente tem o começo, um começo que é eurocêntrico, eu acho que é esse o termo correto, me corrijam no chat, por favor, galera. Gente, comenta, tá? Senão eu vou ficar aqui só falando, vai ficar horrível isso aqui. É muito eurocêntrico, e a gente sempre vê o negro, que é uma parcela relevante da população brasileira, sendo retratado de forma objetificada, o negro sendo sempre o escravo, ou seja, como o escravo amigo do senhorzinho da fazenda, ou como o mesmo escravo que a gente conhece na história brasileira, aquele braçal. E aí, com o passar do tempo, isso não mudou. A gente percebe que as produções nacionais, desde aquela época, e aí eu pedi para a Jo colocar o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que eu acho que muita gente aqui não leu. Se não leu, leiam, é um livro muito bom. Lá tem uma personagem que eu nunca lembro o nome, mas eu sei que ela... Jo, se você lembrar, coloca aí no chat. Em que ela é uma mulher negra. Eu vou usar a Nicole como exemplo, tá, Nicole? Igual, ela deve ter o mesmo cabelo da Nicole, bem enrolado, bem encaracolado. Eu acho que crespo é essa a definição dela no livro. E ele trata a mulher negra de uma forma sensualizada. A gente vamos passar para os dias de hoje, né, na década de 2000.
quantas pessoas negras a gente vê na televisão brasileira? E aí eu vou pegar aqui Rede Globo, gente, não é que eu seja fã da Rede Globo, mas é porque meio que todo mundo assiste a Rede Globo, né? Então, vamos usar parâmetros gerais. A primeira protagonista negra brasileira no horário nobre da Rede Globo, que seria o horário pós o Jornal Nacional, é a Thaís Araújo, que, assim, é uma atriz super competente, uma mulher negra com traços negros. Ela só foi ser protagonista de uma novela brasileira em meados de 2007, 2006, eu não me lembro muito bem Isso, Rita Baiana, obrigada quem colocou aí no chat. Em meados de 2006, 2007, hoje a gente tem no jornalismo é porque eu tenho um apelido para ela, a Ana Júlia Coutinho, a Maju Coutinho, que ela diz, tem boatos na internet, e eu não duvido, que foi uma briga do William Bonner para colocar ela na bancada do Jornal Nacional, apresentando o tempo no Jornal Nacional. E aí, hoje a gente vê uma melhora na representação da população brasileira na sua diversidade, seja ela negro, asiática, árabe, porque a gente sabe que o Brasil não é uma coisa única. Então, passa, Jô. Por favor. Meu teclado tá um lixo. E lembra que bem no começo eu falei sobre a diversidade brasileira? E aí, gente, aqui eu vou trazer uma coisa que aconteceu ontem ou hoje, que é se o Brasil se aceita. Se o Brasil aceita todo mundo como ele é. Nota-se que eu sou uma pessoa muito desprovida de melanina, né? Dá pra ver que eu tô bem rosa no vídeo, mas eu pessoalmente sou branca, pareço o Edward reluz no sol, né? Eu não sou igual... Nicole, eu vou sempre te usar de exemplo, porque você é a única pessoa que eu tô vendo aqui, amiga. Então não é perseguição, tá? A gente percebe nitidamente a diferença entre eu e a Nicole, seja pelo cabelo, seja pela cor da pele. E assim, as notícias são bem claras. O que aconteceu ontem no Carrefour foi uma coisa inadmissível e ao mesmo tempo comum, banal, porque para o brasileiro já é comum. Então, assim, a gente realmente aceita o povo brasileiro como é formado, ou o povo brasileiro veio de uma violência, seja ela violência física, do negro, do índio. O povo brasileiro realmente aceita aquilo que compõe ele, as religiões acho que de matriz africana, eu tô colando, porque eu nunca sei me referir corretamente, de matriz africana, ou a gente ainda é o estereótipo da colônia que vive de acordo com a religião cristã. Passa que aí eu vou dar um resumão geral de como usar todas essas coisas que eu tô falando, galera. Gente, comenta. Eu gosto quando a gente... Pode passar? Pode, por favor. Não, volta. Aí como definir a cultura brasileira, ela é composta por vários povos. Eu, Juliana, entendo que a cultura brasileira ela é resultado de uma miscigenação forçada e de uma miscigenação que não foi consentida. Consentida no sentido de houve estupro, houve violação das pessoas, houve violação dos direitos, e a gente sabe que as pessoas que popularam, não sei o termo correto geográfico, o Brasil foram pessoas que, de caráter duvidoso, vamos colocar assim. Passa, Jô. Aí a Jô, pois assim, quem a gente pode citar? Então eu vou dar um apanhado geral dos argumentos, porque eu tenho a minha colinha aqui no celular. Quando surgir esse tema, ou vocês quiserem linkar de alguma forma movimentos sociais, que é a parte da Nicole, então vocês podem falar que no Brasil a representação do povo brasileiro sempre foi um estereótipo do eurocêntrico, que aí vocês citam a Luiz de Azevedo, o próprio Machado de Assis, a grande trilogia do José de Alencar, né? Senhora, Lucila e Diva. Você pode falar sempre que havia sempre os escravos, mas os escravos eram sempre aquelas pessoas meio deixadas de lado, nunca colocadas no foco. Vocês podem falar da Thaís Araújo, que é a atriz brasileira que só na década de 2000, só nos anos 2000, que ela foi uma pessoa, a primeira protagonista negra.
que ainda assim não se vê muita representatividade da cultura brasileira na televisão. A gente pode falar isso, dá para falar do Gilberto Freire também, Sara. É porque eu realmente não li os livros dele. Tô em falta. A gente pode falar desse movimento novo, essa argumentação, né? Já pro final do texto, a gente fala também da Djamile Ribeiro, uma autora brasileira, que comenta e fala com propriedade sobre o racismo, sobre gênero. Vocês podem também falar sobre, quando perguntarem da diversidade brasileira, e aí usar o argumento histórico, falar que o Brasil é nascido de um... Gente, por favor, eu não sei se, Jô, você vai falar aqui para os meninos se isso pode ou não. Vocês podem falar que o Brasil é fruto de um estupro, do estupro da mulher negra, da Índia, de outros povos que vieram para o Brasil, e o Brasil foi miscigenado à força. Isso é um dado histórico. E os agentes, como é que a gente pode solucionar? E aí, a Jo, e aí, lendo tudo, eu também pensei em outros, ela colocou assim: vocês podem falar da lei de racismo, porque racismo é um crime inafiançável, ou seja, se uma pessoa cometer racismo com a Nicole e ela denunciar, essa pessoa não pode pagar pelo crime para sair da cadeia. É um crime que ele sempre vai acontecer. O crime nunca... Eu ia usar o crime nunca prescreve, mas deixa eu usar um termo mais fácil para vocês colocarem na redação. Ele é um crime que nunca perde o efeito. O racismo, se ele aconteceu hoje, que a Nicole... Miga, vou chutar a sua idade, tá? Eu tenho 22, então eu vou falar que você tem 22. Se o racismo acontece com a Nicole aos 22 anos e ela achar que aos 70 tá na hora dela ir na delegacia e falar que o Pedro cometeu racismo com ela, amigo, foi mal, tô te vendo. O Pedro cometeu racismo com ela pode ir na delegacia e acusar o Pedro, porque o crime nunca deixou de acontecer. Também o preconceito estrutural, o racismo estrutural, é porque eu tô com medo de falar demais e ir para o tema da Nicole, o crime galera. não prescreve, né? Ele não mas prescrever é um termo técnico. Então, o crime nunca vai perder, entendeu? Tipo, o crime sempre vai estar ali, bonitinho, aconteceu, para vocês falarem. O que mais? Como a gente prevenir isso? Falem com resultado, falem do Ministério da Educação. Ele investe em cursos, que existe várias ONGs que ajudam as pessoas negras, as secretarias de cultura. Vocês podem falar também que uma forma muito legal de promover a aceitação do negro, gente, perdão, é que eu não encontrei termo melhor para falar. A aceitação do povo brasileiro como é a representatividade, ou seja, pedir que as pessoas que a diversidade brasileira seja aceita, ou que tenha mais negros em foco, seja ele a Djamile Ribeiro, seja ele a Thais Araújo. Isso. Um livro muito famoso, a Carolina Maria de Jesus, né? Uma pessoa negra, pobre, favelada, que alcançou tudo que ela alcançou. Leia o Quarto de Despejo, gente. Depois, se a Jo deixar, porque eu já devo estar falando demais aqui, eu faço um resuminho técnico para vocês poderem usar de um jeito menos jurídico e mais fácil para vocês usarem esse tipo de argumento. Eu elenco várias coisas. Também é muito importante vocês dizerem que a ONU não... Eu acabei de ler, tá? Então, gente, isso aqui aconteceu. Que a ONU realmente lista o Brasil como um dos países mais perigosos para a população negra mundial. Que existe, sim, o racismo estrutural. Que existe, sim, o racismo... Que a cultura do racismo é uma cultura ainda presente na sociedade brasileira. E se tem exemplos, eu sei que um exemplo muito famoso que vocês querem citar é o do George Floyd, do Black Lives Matter, mas tenta trazer, igual a Jo falou, para a nossa realidade. Então, cita... eu não li as reportagens, tá? Cita o caso do moço que foi espancado no Carrefour. Citem as taxas de homicídio no Brasil, que
é proporcional, né? Homens negros morrem muito mais no Brasil, jovens negros morrem muito mais no Brasil. Citem também o fato de que quantas pessoas negras vocês conhecem que estão em grandes postos, tipo, que é médico, que é juiz, que é promotor, que é jornalista famoso. Quantas pessoas... E ficou famosa aquela foto, né, da Maria Júlia, em que ela é só ela de negra na bancada do jornal, do jornal hoje. Então, citem esses exemplos, tentem trazer... tentem misturar o que acontece com o dia de hoje com o que aconteceu. E foquem que não houve uma melhora significativa, obviamente melhoramos, mas que para isso melhorar ainda mais a gente precisa de ações efetivas, seja ela da escola, promovendo debates entre os alunos, seja ela vocês lendo livros que comentam sobre esse assunto. E eu vou parar por agora, que eu acho que eu já falei demais. Se vocês tiverem alguma pergunta. Beleza, obrigada, Ju. A galera, já vou ler os comentários, gente. Eu tô lendo também aqui. Bom. Gente, alguém abre o chat, é muito legal. Não, eu fico parecendo... Agora, hoje eu entendo a minha professora, quando ela reclama que ela dá aula. Tem muitas coisas legais aqui no chat, meu Deus, espera aí, que eu vou botar lá do começo. Acho que em relação ao argumento, a gente podia falar sobre a forma como algumas áreas são beneficiadas. Isso a gente já falou. Personagem que a Ju lembrou, a Rita Baiana, muito bem. Se a redação do Enem se tratar sobre racismo, eu posso citar esse caso do homicídio que sobre o Beto, um homem... Isso, pode. A Ju já falou sobre isso, sim. Dá para falar do Gilberto Freire, perfeito. Isso é o tipo de coisa que o corretor ama. Exatamente. É porque eu nunca li Gilberto Freire, gente, é uma dívida que eu tenho comigo mesma. Angela Davis, maravilhosa. Nossa, diva eterna. É incrível. Casa Grande Central. Muito bom. É muito importante, assim, você trazer a fonte da onde você tirou a notícia. Algo que a gente esqueceu de lembrar antes, mas assim, quando você citar alguma coisa no seu livro, na sua redação, lembre de trazer o autor daquilo. Porque assim você dá o que os corretores chamam de embasamento. Você tem que dar uma coisa sólida para o seu texto. Fortificar ele. E é muito importante. Gilberto Freire. E uma dica. Se você for citar uma notícia e você não sabe de onde você tirou, você não lembra especificamente o autor, chuta G1. No geral, eles publicam centenas de matérias. Chuta não, fala assim... em jornais de grande circulação. Pronto, pelo menos. Também é uma outra dica excelente. Mas se você quiser deixar uma fonte concreta, G1, eles sempre publicam de tudo. E pode não ser o melhor jornalismo do país, aí vai depender da Jo, qual a opinião dela, mas é muito importante trazer a fonte. Gente, eu queria só complementar algo sobre o Gilberto Freire, porque assim, tem muitas falas problemáticas do Gilberto Freire, então tem que tomar um certo cuidado quando colocar isso na redação do Enem, porque algumas partes do livro ele romantiza muito essa questão. Isso é verdade. Não, exatamente. É tanto que ele é considerado na academia, por exemplo, como um autor pendendo mais para o lado do racismo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Os autores, se realmente citar ele, ler um pouquinho sobre ele, né, as críticas sobre ele, porque tem essas questões problemáticas, né? Sim. Eu acho assim, quando você pode super citar autores. Isso é muito legal. Os corretores amam quando vocês citam autores. Mas claro que é o que a Nicole falou, tem que tomar cuidado com como você vai citar e quem você vai citar também. Em dados ou em matérias, eu acho que a Jo vai saber melhor do que eu, porque, gente, eu já me produzo uma redação do Enem há muito tempo. Foi um parto, parei isso, eu passei dias, eu li um monte de coisa do Enem para fazer, para projetar isso aqui para vocês. Então, falem sobre a ONU, o organismo mundial de maior relevância no mundo. Então, acho que a Jo vai poder ajudar melhor. Então, falem que a ONU... Muito em redação, às vezes, que as pessoas fazem, assim, segundo G1... Mas, assim, se você for citar segundo o G1, é só se o G1 tiver feito, sei lá, um levantamento por conta própria. Geralmente, o dado é, sei lá, do IBGE, do Datafolha. E aí você tem que colocar segundo o IBGE ou segundo o Datafolha. Nós temos três... O G1, a Folha, sei lá, eles estão simplesmente informando
sobre a pesquisa que o IBGE fez. Então, isso é muito importante, porque muita gente que erra isso, perde ponto com isso. Você tem que colocar a fonte que fez a pesquisa, não necessariamente foi o jornal que fez aquela pesquisa. Se foi, ótimo, mas geralmente não é. Então, assim... Mas pode ser que não. Quando eu fiz a minha redação do Enem, há uns 6 anos atrás, eu lembro que eu falei assim, porque eu tenho... Gente, eu sou uma pessoa do espírito velho. Eu tô velha de idade, velha de espírito, sou velha de tudo. Principalmente nesse caso sobre racismo, a ONU soltou hoje ou ontem, então, se o caso de racismo foi ontem, gente, é porque realmente eu dei uma desligada do mundo esses dias, eu tô cheia de coisa pra fazer. A ONU soltou um argumento falando que o Brasil, sim, é um país racista, que o Brasil, sim, tem políticas racistas. Isso foi vinculado em um monte de jornal. De novo, se a Jo deixar, e eu vou ter um tempo agora pro final, eu produzo um arquivo para vocês explicando o que aconteceu em cada um desses, como vocês podem citar esse tipo de coisa depois se a Jo quiser e se eu tiver autorização. E só completando, eu tô lendo aqui os comentários. Sim, Samara, a gente pode falar que o Brasil é fruto de uma estrutura racista, o Brasil não teve uma política de inserção racista, de inserção das pessoas negras na sociedade de uma forma correta. Eu acho que a Nicole, ela estuda ciências sociais, não é mim. Ela vai poder falar melhor do que eu. Então, basicamente, eles largaram a população negra, trouxeram os brancos, italiano, feito eu, pra cá pra fazer o trabalho porque não queriam pagar o negro. Sim. Sim, além da leitura, fala da Maria Carolina de Jesus. Nossa, é incrível o livro dela. De Jamile Ribeiro. Quem mais? Tem uma autora norte-americana super famosa também. Angela Davis. Angela Davis. Angela Davis aqui já. Aqui no Brasil tem outras também, a Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez. Isso, amiga, cita, porque eu sou uma pessoa leiga. A gente pode pensar também em Brasília, muito o Darcy Ribeiro, que é um grande sociólogo. Ele fez de tudo um pouco e ele pensou muito nessa questão do Brasil. O livro dele tem o título O Povo Brasileiro. Não é a análise mais atual e nem a mais exata, mas é um bom livro de partida, assim, para pensar. Eu sou uma pessoa preta e gostaria muito de ler sobre esses casos de homicídio dessas pessoas pretas. Acho que devemos... Isso! Exatamente. Samara. Aquela frase de ontem foi completamente pavorosa. Então, sim. Gente, gente, eu tô leiga fora, eu tô assim, aérea o final de semana, então se eu começar a soltar umas... Aproveitando esse gancho dele, porque tem muito aluno que pergunta, mas e se eu falar uma coisa que o corretor não concorde com a minha opinião? O corretor não tá lá para concordar ou discordar da sua opinião. Se você fizer um argumento consistente, ele vai considerar. Então, não se importa, não se preocupe. Legal também criar. Entendeu? Assim, não é essa questão, tá? Marielle, sim, com certeza. Alguém citou aqui a Shivananda, ela é uma autora nigeriana incrível, recomendo muito que quem puder ler, os livros dela são muito bons também, discutem bastante essa questão do racismo. Sim, a gente vai colocar os slides para vocês poderem ver. Bom, acho que é isso, gente. Então, assim, vocês têm bastante referência, né? Acho que a gente falou várias notícias, enfim... referências culturais, vocês podem usar, filósofos, dos trâmites legais, Angela Davis, né, a Djamila, tem muita gente legal que vocês podem citar. Então é isso, tá? Enquanto você projeta... Históricos também, sempre muito, muito oportuno para citar, principalmente nesse... Dani, sim, Natan, só para complementar, porque só agora eu desci o chat, porque eu tava lendo tudo para cima quando eu desandei a falar. Ele perguntou assim, é legal citar o racismo estrutural dentro do próprio sistema judiciário, que impede os avanços dos trâmites legais na denúncia dos casos. O problema do racismo não é nem como ele acontece, não é nem, como é que eu explico? Não é nem como as coisas acontecem no Poder Judiciário. É porque ele é uma coisa difícil de se provar, a não ser que seja uma ofensa do tipo, Pedro escreveu aqui no chat agora, Nicole macaca. Gente, eu tô usando uns exemplos bem fáceis de vocês entenderem para vocês, a não ser que seja uma coisa muito clara, porque racismo... Diversas testemunhas. Tipo, tem muita gravação. gente passando... é muito difícil de se provar o crime de racismo se ele acontecer pessoalmente. Tipo, se eu estiver conversando com a Nicole e o Pedro soltar essa atrocidade aí. É muito mais fácil de comprovar o racismo quando ele acontece online. E é muito difícil comprovar, porque tem várias formas de você ofender a pessoa devido à cor dela,
de forma velada. Então, a gente já falou demais. Eu passo a palavra para Nicole. Sim, deixa eu Miga só fazer arrasa. uns anúncios aqui antes da gente passar rapidinho. Gente, a gente vai falar agora sobre o formulário, a gente vai mandar o formulário para vocês. A hashtag é competências, tá bom? Competências. Sabe? Aquelas competências que a gente tem que saber para fazer uma redação legal. Então, aqui tá o formulário, tá aqui no chat. Então, a hashtag é competências, tá bom? E agora a gente vai também para o nosso querido anúncio, que a gente está tanto tempo falando, que vocês devem estar curiosos para saber o que que é. Então, vamos lá. Lê, você vai entrar para falar? Todos muito esperando. Oi, gente, tudo bem? Tô amando a discussão, muito bom, mentores, parabéns, e que bom que tá todo mundo contribuindo, vocês estão arrasando. O anúncio que eu tenho para fazer, na verdade, ele é bem simples, mas ele é muito legal, que é basicamente divulgar o prêmio que vai ser do sorteio da trilha de live. Vocês lembram que eu expliquei na live inicial o ponto todo da gente estar mandando esses formulários e fazendo palavra-chave, e aí dando strike, o ponto todo disso era para no final, tipo, primeiro, óbvio, para vocês poderem participar, engajarem e, tipo, aproveitarem o que a gente está fazendo por vocês, mas também no final a gente vai meio que recompensar com um prêmio que vai ser um Kindle da 10ª geração. E, tipo, é muito massa, eu achei muito legal, a gente estava tentando fazer uma coisa legal, que não fosse assim, só um vale presente, sabe? A gente vai divulgar ainda certinho, tipo, quais são as regras, né? Tipo, quem vai poder participar, quem não vai poder, porque, por exemplo, se a pessoa tomar strike, já vai estar de fora, sabe? Então, de verdade, tentem participar sempre. A questão da pontuação lá, tipo, quem assistir as coisas ao vivo, igual vocês estão aqui agora, muito bom. A gente vai ter uma vantagenzinha no sorteio, sabe? É como se o seu nome fosse aparecer mais vezes, entendeu? Mas enfim, essa é o que eu tinha para falar. Espero que vocês gostem. A gente vai postar direitinho. E é isso. Obrigada, Lê. Nossa, tá todo mundo amando aqui no chat. Eu também queria Vai, falar. Lê, faz um sorteio pros mentores. Certeza, viu? Já ia perguntar aqui. A gente trabalha duro, Lê. Também. A gente vai dar um jeito. Ai, sei, todo mundo querendo ganhar, gente. Eu queria muito Kindle. Mas, enfim, não há dinheiro no momento. Peraí, tá de promoção na Amazon, gente. É o maior desconto que eu já vi na vida. Eu sei que isso aqui não tem nada a ver com o tema, mas se vocês puderem comprar e tiverem condições, eu acho que o mais barato tá de 300 e pouco. Então, se vocês tiverem condições, vai lá e compra, porque é o maior desconto que a Amazon dá todo ano, que é só de R$100, né? Mas R$100 já ajuda. Vai, amiga, desculpa. Beleza. Então, vamos lá. Mi, agora a sua parte. Deixa eu compartilhar aqui. A Nicole vai falar sobre questões sociais. Ah, meu Deus, tantos slides. Peraí, pronto. Vamos lá. Pode ir. Peraí. Oi, gente. Pronto? Pode ir. Oi, gente, boa noite. Bom, eu vim trazer aqui uma temática sobre questões sociais, e aí eu peço para vocês pensarem, né, também algum tema que pode caber nas questões sociais, e aí eu vou levantando aqui algumas perguntas relacionadas a esse tema, mas que também pode ser aplicada a qualquer outro tipo de tema. Então, pense em algum tema aí sobre questões sociais e tentem responder essas perguntas que eu vou colocando ao longo da minha apresentação. Bom, o tema que eu escolhi hoje foi sobre o preconceito contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Pode passar. Ixi, eu peguei o errado, peraí. Falha aqui. Calma aí. Só um minutinho, gente. Falha da produção, porque a gente teve um pequeno probleminha, mas é rápido, juro. Desculpa, Ni. Nossa, sério, eu confundi com os arquivos aqui, mas já estamos de volta. Pronto. Ninguém nem percebeu. A Samara já deu spoiler aí, viu? Pois é. Sem spoiler, gente, sem spoiler.
Pronto, como eu havia falado, o tema que eu escolhi foi sobre preconceito contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+. E a primeira pergunta que a gente pode aqui levantar para pensar sobre esse tema é: que repertórios culturais podemos utilizar para abordar essa temática? Bom, eu elenquei aqui 4, e um deles é a série Sex Education, da Netflix, é uma série bem conhecida, acho que vocês já viram aí as 2 temporadas, tá esperando aí a terceira. Bom, essa série ela vem de uma maneira bem leve, né, tratar, sem estereótipos, tratar sobre questões de educação sexual. Bom, e o grande protagonista dela, né, que é o Otis, com seus amigos, o Eric e a Maeve, a menina que ele gosta, cria um certo tipo de clínica da saúde sexual, né, digamos assim. Mas o grande personagem aqui que eu quero falar sobre essa questão social é o Eric, que ele é um jovem negro LGBT, e aí a gente percebe que ele passa por várias violências físicas, psicológicas, por conta dele ser gay, né? Na escola que ele frequenta, ele sofre muito bullying, muito preconceito. A questão também dele com a família, porque a família dele é protestante, então tem todo esse dilema aí com a sexualidade dele. E outro personagem que a gente pode pensar é o Adam, que é o filho do diretor, né, que ele é bem um estereótipo, assim, o violentão da escola, bem aquele estereótipo mesmo de escola americana, no ensino médio, que ele acaba performando um valentão, né, um tipo de machozão, mas que a gente acaba percebendo na temporada que ele gosta do Eric, e aí a gente pode perceber, né, como essa questão ela é reprimida por essas pessoas que sentem atração por pessoas também do mesmo sexo, não necessariamente com essa questão heteronormativa, e como elas reprimem isso. Então, esses 2 personagens, eles são muito interessantes para a gente poder pensar, né? Que é o Eric e o Adam. E aí a gente pode citar, assim, na nossa redação, se cair esse tema, ou outro tema que envolve essa temática. Bom, o outro ponto é sobre a cartunista Laerte Coutinho. Não sei se vocês conhecem, mas com certeza vocês conhecem a tirinha, sim, dela, alguma charge. Até essa tirinha caiu no Enem de 2015 ou foi 2012, se eu não me engano. Acho que foi 2012. Caiu no Enem, ela que sempre cai nos outros vestibulares também tradicionais. Que a cartunista Laerte, ela faz tirinhas, charges, né, com questões sociais. E em 2012 ela fundou a ABRAD, que é a Associação Brasileira de Pessoas Transgêneras. E a cartunista Laerte, ela é um grande exemplo para a gente poder pensar que pessoas LGBTQIA+, não necessariamente elas vão trabalhar e vão passar o resto da vida falando só sobre questões de gênero, sobre sexualidade, mas elas podem falar sobre outros temas, sim. Como ela, que fala sobre questões sociais mesmo, tem várias críticas com vários políticos. Inclusive, ela já fez aí algumas charges sobre o presidente. Então, sim, ela é um grande exemplo para a gente poder pensar, para a gente não encaixar um estereótipo de quem seria o LGBT, né? Bom, o outro ponto aqui que eu trouxe é o conceito de fato social. Acredito que todo mundo já ouviu falar, né? Esse conceito elaborado pelo sociólogo francês Émile Durkheim. E, basicamente, fato social para o Émile Durkheim é todo conjunto de regras, né? Tradições, valores que determinam a maneira de agir, de sentir o indivíduo. Ou seja, o fato social ele possui 3 características principais, que é o conceito, a característica de generalidade, ou seja, geralmente ele é compartilhado por todas as pessoas de uma dada sociedade. Ele é exterior ao indivíduo, ou seja, independentemente da gente querer ou não, vai existir aquele fato social. E ele é coercitivo, ou seja, ele exerce um poder de coerção sobre os indivíduos. Um exemplo de fato social, por exemplo, o crime. Todo mundo sabe que a gente também não pode roubar, que a gente não pode matar, e a gente pode perceber essas 3 características no crime. Que ele tem a característica de generalidade, que ele é compartilhado por todas as pessoas de uma dada sociedade, ele é exterior ao indivíduo, por mais que eu não queira que isso seja considerado um crime, por exemplo, vai existir independentemente da vontade desse indivíduo.
E ele é coercitivo. Se eu cometer algum crime, eu vou sofrer punições, né? Como está previsto na lei. Então, ele exerce esse poder coercitivo para eu não poder cometer aquilo. Bom, o Durkheim, ele não tratou diretamente sobre questão de gênero, mas a gente pode relacionar esse conceito, né, fato social. Geralmente dá para relacionar fato social com todas as redações, praticamente. Você sabendo, assim, articular bem, dá para associar. Por que que a gente pode associar esse conceito com essa temática das pessoas LGBTQIA+. Porque, por exemplo, por mais que a gente não queira pensar que existe só o masculino e o feminino, muitas pessoas compartilham desses valores, né, de uma sociedade heteronormativa e que exerce um poder coercitivo, né? Se eu me expressar de uma determinada forma, se eu me reconhecer de outra forma que não seja o masculino e o feminino que é dado pela sociedade, eu vou sofrer algum tipo de coerção. Por mais que eu não queira, eu vou sofrer. Então, a gente pode associar o fato social com a questão de gênero. Outro conceito, né, que foi elaborado pelo sociólogo francês também, o Bourdieu, na obra dele, a chamada Dominação Masculina, ele basicamente vai tentar compreender como é que a gente pensa sobre o que viria a ser o masculino e o feminino. Bom, para o senso comum, o masculino e o feminino, ele seria explicado a partir de fatores biológicos, né? Por exemplo, uma criança nasce, um bebê nasce, a gente percebe quem seria a menina, o menino, já cria uma expectativa sobre essa criança, de como ela vai construir a vida dela, né? E esse é o senso comum sobre a questão de gênero, mas o Bourdieu ele vai totalmente contrário a isso. O Bourdieu ele fala que essas características elas não são naturais, não são dadas como biológicas. Essas características elas são construídas cultural e historicamente. Então, a gente vai aprendendo ao longo do dia a dia, a gente incorpora determinadas práticas e reproduzem elas que perpetuam, né, essa divisão binária do que seria o masculino e o que seria o feminino. Por exemplo, por que a gente pensa que algumas atividades são consideradas femininas e por que algumas atividades são consideradas masculinas? E entra muito a questão da divisão sexual do trabalho. Por que parece ser algo tão natural, né? Já está tão enraizado que a gente percebe que é natural. E o Bourdieu ele vai explicar que isso não é natural. Isso foi construído historicamente e também culturalmente. Bom, esses são alguns repertórios culturais que vocês podem usar se cair essa temática, principalmente o fato social, que pode abordar aí várias temáticas. E é isso, pode passar, Jo. Pronto. Outra pergunta é: que exemplos atuais podemos utilizar? Bom, a gente sabe que o Brasil ele ainda continua sendo um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. Existe um relatório aqui no Brasil chamado Relatório do Grupo Gay da Bahia, que ele é muito importante porque ele é um dos principais que trazem esses dados, né, desde 1981, que ele fala que o último relatório, na verdade, ele falou que 329 brasileiros morreram de homotransfobia em 2019 e a cada 19 horas, em média, um LGBTQIA+, é assassinado. Então, é um dado muito alarmante que a gente pode pensar, né, sobre essa problemática. Outro exemplo que foi visto aqui atualmente, aqui no nosso país, que foi o STF ter derrubado a restrição de doação de sangue por homossexuais, né, que foi em maio de 2020. Bom, essa questão ela estava sendo já discutida há algum tempo, lá para 2017, para derrubar essa restrição. E por que só agora, né, em 2020, foi derrubado? Bom, estamos numa pandemia, né, estamos numa crise, e o que é que perceberam? Bom, os estoques de sangue estão acabando, precisamos de pessoas. E aí, finalmente, né, derrubar essa restrição. E agora pessoas LGBTQIA+, podem sim doar sangue. Antes, o que acontecia?
se as pessoas quiserem doar sangue, elas tinham que se restringir durante 12 meses, ou seja, 1 ano, de relações sexuais para poder doar sangue. E por quê, né? Por que ainda é um tabu essa questão, principalmente nessa temática, né, de doação de sangue? Porque a gente pode pensar na década de 80, 90, de que era associado muito aos LGBTs ao vírus HIV, né, a portar o vírus HIV, a ter AIDS. Então, associavam muito isso e perpetua, né, esse pensamento de que, por exemplo, você ser gay vai portar o vírus HIV. E a gente sabe que isso não acontece, óbvio, né? Mas foi preciso passar anos e anos, a gente está no século XXI, em 2020, e a gente ainda precisa falar sobre isso, né? A gente precisa ainda desmistificar sobre isso. Naquela época, eles elaboraram o conceito do grupo de risco, né? Que eram os homossexuais, hemofílicos e pessoas usuárias de drogas injetáveis. E aí, com o avanço da ciência, né, muito debate aí rolou, que, na verdade, não existe esse grupo de risco. Na verdade, existe um comportamento de risco, né? Não é porque você é gay, por exemplo, que você vai portar o vírus HIV. Óbvio que não. Mas é o seu comportamento de risco, né? Inclusive, pessoas héteros também fazem isso constantemente, de que é não usar proteção, né, nas suas relações sexuais. Então, sim, elas estão se expondo de alguma maneira, né, a pegar um tipo de doença. Então, esse conceito de grupo de risco, ele foi substituído por comportamento de risco. Pode passar. Bom, que fatos históricos podemos citar? Bom, um exemplo clássico, né, sobre essa temática é a revolta de Stonewall, que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, em 29 de junho de 1969. Naquela época, até 1902, era proibido em todos os estados, né, americanos ser gay. E é o que acontecia. As pessoas LGBTQIA+, meio que se refugiavam em alguns lugares, né, para elas serem o que elas são, para elas poderem se expressar. E um desses lugares era o bar chamado Stonewall, e elas iam para lá, e um dia desses, que foi em 28 de junho de 1969, a polícia sempre batia lá e bateu nesse dia. E aí teve uma grande revolta, né, das pessoas que estavam lá, porque os policiais diziam que eles não estavam vestindo roupas adequadas naquele dia. Então, teve uma grande revolta, aconteceu vários protestos durante 6 dias depois desse dia. E ele é um grande marco para o movimento LGBTQIA+. Tanto que a gente comemora a Parada do Orgulho LGBT em junho por conta desse movimento. Inclusive, em 2015, a Prefeitura de Nova York, ele colocou esse bar, Stonewall, como um monumento histórico. Aqui no Brasil, acho que é em São Paulo, que tem que eles denominaram Stonewall brasileiro, né, para tentar lembrar essa questão histórica. Pode passar. Bom, quais são as causas e consequências da LGBTfobia? Aqui a gente passa a noite toda falando, mas eu tentei elencar aqui algumas, assim, as principais, né, que a gente pode pensar. Que uma das causas, a divisão heteronormativa de gênero e a lógica binária presente na sociedade, ou seja, de pensar que só existe o masculino, que só existe o feminino, e dividir as pessoas em caixinhas, né, e compreender elas, compreender a orientação sexual a partir do gênero. Então, essa é meio que uma lógica binária que ainda é presente na nossa sociedade, inclusive a sociedade brasileira continua sendo um dos países que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Uma das consequências, a gente pode pensar questões psicológicas mesmo, né? Se a sociedade ela fala que só existe 2 opções para você, o feminino e o masculino, se a pessoa não se reconhece enquanto tal, qual o impacto, né, psicológico dessa pessoa
sobre essa questão, né? Se ele se percebe como um sujeito desviante daquilo que é proposto como norma, né? A gente pode pensar sobre isso. A legislação, né? Quais são os direitos dessa comunidade? Se até agora, em 2020, que essas pessoas elas conseguiram doar sangue, né? E antes não conseguiam porque era associada ao vírus HIV, por exemplo, né? Que sujeitos são esses de direitos? Outra consequência, a repressão do Estado e da sociedade, e outra, a sexualização das pessoas LGBTQIA+, né? Esse último ponto se refere ao pensamento de associar as pessoas LGBTQIA+, à promiscuidade, né? De pensar, de sexualizar essas pessoas, de acharem que elas só podem falar sobre aquilo, só podem se expressar de um determinado jeito, criando um estereótipo sobre essas pessoas. E não acharem que elas têm outras coisas também para mostrarem, como, por exemplo, o afeto. Pode passar. Bom, a última questão é que agentes podem ser acionados para resolver essa questão. Bom, aqui depende muito de como é abordado esse tema, porque, por exemplo, pode cair caminhos, né, para combater a LGBTfobia, por exemplo. Pode cair desafios, então depende muito de como vai ser abordado, de como é a delimitação desse tema. Eu coloquei aqui agentes gerais, né, que geralmente dá para colocar, dependendo do tema, dá para colocar um deles ou eles todos mesmo. Bom, primeiro seria o Ministério da Educação, o MEC, né, investir em cursos, palestras, capacitações para professores sobre questão de gênero e sexualidade. Bom, ainda é um assunto muito tabu, né, falar sobre gênero e sexualidade nas escolas, tanto que tem aí a chamada ideologia de gênero, né, que aí é uma grande outra questão, outra coisa aí que a gente não vai se aprofundar aqui porque levaria muito tempo, mas seria uma opção, né, falar sobre gênero e sexualidade nas escolas. Um outro agente seria as parcerias do governo federal com o setor privado para disponibilizar mais vagas de trabalho para pessoas da comunidade LGBTQIA+, né, dar mais oportunidades para essas pessoas, dar mais acesso aos postos de mercado de trabalho para essas pessoas. E o Poder Judiciário e o Legislativo, né, rever essas leis que prejudicam essas pessoas ou criar outras, né? Se você pesquisar quais são os direitos dessas pessoas, você vai perceber que ainda vai estar faltando muito, né, ainda. Então, esses dois poderes, eles poderiam sim, né, avançar mais para conquistar mais direitos para essa comunidade. Por exemplo, até o ano passado, o Ministério da Saúde e a Anvisa possuíam regras que restringiam a doação de sangue por pessoas homossexuais, né? O próprio governo. E aí o judiciário, ele viu que era inconstitucional, discriminatório, né, essa restrição, e aí derrubou. Então, a gente pode pensar sobre essas leis, né? E é isso, gente, sobre essa temática. Eu vou só dar uma complementada no que a Nicole falou lá no final, já que é uma área que eu sei, e o Pedro também. Uma coisa que eu acho extremamente absurda, na minha opinião, e, gente, eu não sou... Minha opinião pessoal não vem aqui ao caso. É que na lei brasileira fala que casamento é entre homem e mulher. Está a palavra lá, a palavra está escrita, homem e mulher. Eu não sei de que data o julgamento do Supremo mudou isso, que aceitam com que as pessoas... gente, eu acho isso tão feio de falar. Pessoas do mesmo sexo realizam casamento. Pessoas que têm relações homoafetivas têm os seus direitos reconhecidos como casal. Né? Então, se eu e a Nicole formos um casal, a gente tem o direito de ir no cartório e pedir que se registre o nosso casamento, porque a gente quer, a gente se ama e tá tudo bem. Gente, isso é uma observação, tá? É cerimônia muito mais linda do que um bando de hétero topzera lá, tá? Cerimônia LGBT é muito mais bonita. O que mais? Tem... eu não sei de que ano que foi, eu acho que foi no começo do ano passado, eu tenho quase certeza, que o Supremo equiparou o crime de LGBTfobia ao crime de racismo, que, de novo, como eu falei na minha explanação, é um crime inafiançável e que não importa em que momento você queira denunciar ele, você pode denunciar ele. Então, se alguém
cometer o crime de LGBTfobia contra mim ou contra a Nicole, quando a gente tiver 70 anos, 100 anos, 200 anos, e a gente quiser denunciar o Pedro porque ele foi transfóbico ou qualquer... Amigo, eu tô te vendo. Você é a única pessoa que tem a câmera aberta aqui. Se é homem, geralmente esse tipo de preconceito vem de homem. Olha eu. É uma verdade, é uma triste verdade. A gente pode denunciar. E aí, só alguns dados, porque enquanto a Nicole estava falando, eu dei uma googlada aqui e eu pesquisei. O Brasil é o país menos seguro para as pessoas que são LGBT, que ia mais. Morrem geralmente, isso é um dado de 2019, 124 pessoas transgêneras. Transgêneras, tá certo? Gente, eu sou péssima com minha dicção tá péssima. Transgêneras. Ou que têm relações homoafetivas. Em 2018, foi registrado 163 assassinatos. Em 2019, 11 pessoas sofreram, no estado de São Paulo, 11 pessoas sofriam agressões por serem transgêneras. A gente tem aquele caso muito famoso brasileiro, que o pai e o filho estavam andando na rua e acharam que os dois eram um casal homossexual, homoafetivo. Miga, me corrige, tá? Porque eu geralmente deslizo nessas pronúncias. Eles eram um casal homoafetivo e machucaram o pai e o filho porque achavam que o casal era homoafetivo. Enquanto eu e o meu pai, quando andamos de mãos dadas na rua, o povo aplaude, né? Porque meu pai, um velho de 50 anos, pegando uma menina de 22, olha que coisa linda. Comparação, um casal, um suposto casal homoafetivo, né, que era um pai e um filho, foram agredidos. Fala também que em 2019, Pernambuco, Roraima e Tocantins lideraram os rankings de estados brasileiros mais perigosos para as pessoas associadas a LGBTQIA+. O que mais, gente? A gente vai perguntando. Depois eu respondo. Alguma coisa, amiga? Isso, vai, amiga. Esse gancho aí, mais pro direito, por exemplo. Por exemplo, a adoção por casais homoafetivos de crianças, por exemplo, não existe uma lei específica sobre isso. Não, e ainda é muito difícil isso. E, além disso, essa batalha foi uma linda e valorosa batalha para conseguir tentar liberar o direito de casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque é uma contradição muito grande. No artigo 5º da nossa Constituição, a primeira coisa que ele fala é: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, nós somos iguais. E aí, depois, ele muda esse discurso lá no final, na parte que ele trata sobre casamento. E nas leis abaixo da Constituição, esse mesmo padrão se reproduziu, que é a lei da adoção. Ela vai tratar sobre isso da mesma forma como a Constituição tratou, de uma forma muito homofóbica. Na época, eles pensavam muito sobre relacionamentos somente entre homens, mas já existiam relacionamentos entre mulheres e eles não eram tratados. Já existiam pessoas que queriam fazer a mudança de sexo e elas não tinham nenhum direito. Atualmente, tem uma grande batalha em relação ao SUS, se ele deve ou não conceder esse direito para as pessoas transgêneros realizarem a cirurgia. E uma questão muito interessante que eu estudei esse ano, eu descobri isso só nesse ano, para Ju isso deve fazer muito tempo, ou não sei, que é sobre o direito do corpo humano. Eu não posso dispor o meu corpo à vontade, eu não posso ir lá e pedir para alguém, se alguém quiser comprar o meu dedão, eu posso ir lá e vender o meu dedão. Não, eu não posso fazer isso. E essa mesma lógica doentia foi estendida para as pessoas transgênero. Elas não poderiam realizar suas cirurgias de mudança de gênero e sexo, me perdoe a confusão, e elas não poderiam realizar essa cirurgia, isso era ilegal elas fazerem isso, e o médico que fosse fazer esse procedimento também estava realizando um ato criminoso. Uma lógica completamente doentia da nossa legislação. E é muito triste que ela continue acontecendo ainda pela grande parte da bancada do legislativo ser composta por pessoas que têm esse comportamento homofóbico, contra a liberdade de expressão sexual. E é uma coisa muito triste na nossa realidade.
Gente, só uma dica de argumento, já que o Pedro falou. Na dúvida, se vocês quiserem citar qualquer coisa de direito, vocês falam assim, segundo a Constituição, o artigo 5º, ele assegura. Porque na dúvida, vai estar lá. Ele fala, só para dar um resumo que a gente começou essa sim, conversa. respondendo a Samara, sim, você pode, uma pessoa transexual não pode fazer designação sexual no Brasil? Pode, amiga. Pode, mas é muito caro e provavelmente o governo brasileiro, eu não sei como é que anda o processo, porque eu nunca li sobre isso, o governo, existe uma briga se o SUS custeia ou se você custeia. Tem que puxar. Entendeu? Era esse ponto que eu peguei especificamente. E aí eu posso dizer que antigamente ela nem poderia pensar em fazer a cirurgia, era proibido no Brasil. Aí, conforme a coisa foi evoluindo, eles permitiram que você fizesse a cirurgia. Mas e para as pessoas que não têm a condição de arcar com os custos, mas querem se identificar com quem elas são? E elas teriam que recorrer ao SUS. E elas não poderiam, porque o SUS não faria essa cirurgia. De novo, na dúvida, se vocês tiverem qualquer dúvida de citar o Poder Judiciário, fala assim, o artigo 5º, que é o maior artigo da Constituição. Gente, é uma dica, ele é grande. E se vocês tiverem qualquer dúvida, a Jo, amiga, você tá liberada, passa meu número para quem tiver dúvida. Eu ajudo vocês a entenderem aquele negócio, que também, quando eu fui fazer faculdade, aquilo era muito difícil. E só complementando o que a Samara falou, hoje a pessoa transexual que faz a transição de gênero, amiga, de novo, eu sou péssima com essas palavras, você dá uma cortada em mim se eu começar a falar bosta, tá, Nicole? A pessoa que faz a transição de gênero, se eu, Juliana, decidir transicionar para me tornar Júlio, eu tenho o direito de me chamar pelo nome como eu me identifico. Por mais que eu ainda tenha cabelo, peito, eu posso sim me identificar como Júlio e eu posso sim mudar o meu registro de nascimento, ou seja, na minha carteira de identidade, na carteira de nascimento, passaporte, qualquer documento oficial, eu tenho o direito de mudar o meu nome, o meu nome com que eu me identifico. Mudar de Juliana para Júlio. Tá, galera? Eu tô dando aqui, ó. É uma questão muito controversa e difícil. Lohane, eu não falo bem, tá? Isso é mentira. Obrigada pelo elogio, mas isso aqui é mentira, tá? Eu tô muito nervosa. O dia que vocês me conhecerem pessoalmente, galera. Quer falar? O termo, na verdade, seria mais adequado falar readequação sexual em vez de gênero. Gênero é de sexo. Ok. Só pra ver assim, o aborto é algo que é descriminalizado, mas as pessoas ricas podem muito bem pagar. E eu vou ler. Pode falar. É porque eu tô lendo o comentário da Samara. O aborto, ele é descriminalizado em alguns casos, amiga. Não em todos. Tem que ter essa especificidade. O aborto é permitido, sim, no Brasil, mas em alguns casos, e só porque ela comentou sobre o aborto, qualquer pessoa, vamos pôr assim, eu vou me usar como exemplo. Se eu... não. Já que você falou no caso de escolha, não. Você não pode escolher. Mas se você fez relação sexual ou sofreu algum tipo de abuso, você pode ir no SUS, pedir uma consulta médica com uma ginecologista, e ir no posto e pedir a pílula do dia seguinte para você poder ter, porque você tem esse direito de, depois de ser estuprada ou ter relação sexual com consentimento, mas sem proteção, você tem o direito de ir no SUS e pedir essa pílula para você se prevenir do filho, da gravidez. Uhum. Isso que Calma, tem gente entrando aí. Isso que o Pedro e, os três falaram bastante, né, das leis, isso é muito legal de citar, assim, tem muita gente que cita o artigo 5º da Constituição, isso é bem legal, claro, né, ninguém vai estudar a Constituição completa, nem os dois aí que não estudam direito fazem isso, mas, assim, citar esses artigos mais famosos é uma coisa legal de fazer. Inclusive, às vezes, citar incoerências que existem entre a lei e a prática também é legal. Então, a gente vive num estado laico, mas você vê o STF tem uma cruz enorme lá. Então, tem umas incoerências no Brasil que são legais de ser citadas. Bom, vamos lá. Deixa eu ler os comentários aqui.
Filmes nacionais sobre LGBTQIA+, hoje eu quero voltar sozinho. Ai, eu amo esse filme, gente, assistam, sério, é maravilhoso esse filme. Enquanto Bacurau também é incrível. a Jo fala, na dúvida, se vocês tiverem dúvida de citar qualquer órgão público, citem o artigo 5º e sempre cita o STF, tá, galera? Tipo assim, segundo o STF, o STF... Porque na dúvida, é ele que falou, seja por bem, seja por mal, é ele que falou o que aconteceu, tá? Basicamente isso. Vai, amiga, terminar. Eu tenho um link que é muito bom, que às vezes eu passo para os alunos, sobre o que cada órgão público faz. Isso é legal, se vocês quiserem, a função de cada um. O que o Ministério da Educação faz, não só esses óbvios, aqueles mais difíceis também, né? Então é bem legal, se vocês quiserem depois. Tem muita gente que erra isso, tá, gente? É por isso que eu tô falando. Ou então cita ministério que não existe mais, sei lá, Ministério da Pesca que não existe mais. Então vocês têm que tomar cuidado com isso, com os órgãos. Não vale falar, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei outro dia para um aluno. Esqueci, mas assim, sei lá, se o tema for ensino à distância, não dá para você falar que o Ministério do Meio Ambiente, tô dando um exemplo bizarro, mas assim, não dá para você falar que o Ministério do Meio Ambiente tem que fazer alguma coisa em relação ao ensino à distância, né? Tem que falar Ministério da Educação, algum ministério que tenha mais a ver com o tema, tá? Tô dando um exemplo bizarro, mas assim, é que às vezes acontece das pessoas fazerem confusão entre os ministérios, tá? Então, tomar cuidado com isso, que vocês podem perder tempo, né, ponto por uma coisa que não é tão... dá para evitar. Bom, Me Chame Pelo Seu Nome. Eu vi esse filme? Acho que eu vi, não sei. Ganhou o Oscar. Então, mas isso tudo que vocês estão falando de filmes é muito legal. Isso aqui, a Nicole também falou que foi bem legal, aquela série também que é muito boa. Estão citando aqui vários filmes, Bohemian Rhapsody, The Normal Heart, eu não conheço. Mas muito legal. Essa é uma dica muito boa, gente. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo pensar em nenhuma referência sobre esse tema, não sei nada sobre esse tema. Pensa num filme, uma música, uma série, novela, enfim, o que for, gente. Que tem alguma coisa a ver, assim. E não importa, assim. De uma vez um aluno me perguntou, eu só posso citar clássico da literatura no Enem? Eu falei, não. Você pode citar qualquer livro, qualquer filme, qualquer novela, qualquer série. Contanto que tenha a ver com o tema e você use um argumento consistente. Não precisa ser uma coisa super renomada, um clássico, não necessariamente, tá? É só vocês saberem formular um argumento em cima da história, enfim. Mas tem relações maravilhosas que citam, assim, filmes comuns, assim. Ano passado não, acho que foi 2 anos que teve aquele tema sobre tecnologia, dos dados. Um monte de gente que tirou nota 1000 citou aquela série Black Mirror, sabe? Que é uma série bem popular, assim. Então, assim, não tem essa de que tem que ser uma coisa, assim, um clássico para ser citado. Não necessariamente. Gente, faz pergunta no chat. Eu falo, Ju. Eu tô pedindo para os meninos fazerem pergunta no chat. Chat. Acho que a Ju já recebeu a conversa da Samara, né? Gente, vocês fazem qual curso? Porque vocês falaram minha área e fiquei curiosa. Querem falar aí? Eu faço direito, eu tô terminando direito. Eu acho que eu sou a pessoa mais velha aqui dessa live, gente. Eu tenho 22 anos. Quando eu falo que eu sou velha de espírito e de idade. E, pra glória de Deus, nasceu Jesus Cristo. Eu passei com nota boa e ganhei mérito na faculdade. Vai, Pedro. E eu não falo bem, miga. Eu tomei calmante pra apresentar. Isso aqui é uma persona que eu criei pra fazer as coisas online. Porque eu no pessoal, gente do céu, dó de mim, tadinha. Eu sou o Pedro, eu tenho 19 anos. E eu tô terminando o primeiro ano de Direito. E é isso. Denis. E a Nicole, agora é sua vez. Vai, Mi, fala pra gente não ficar aqui. Gente, eu sou a Nicole, né? Eu faço Ciências Sociais, estou no 4º semestre. E é isso. Eu entrei, na verdade, para... Uma longa história, né? Eu entrei para Engenharia Civil, nada a ver, na UFC, Universidade Federal do Ceará. Nunca gostei do curso, fui para Ação Social, inclusive não façam isso porque vocês vão se arrepender, façam um curso que vocês gostam. Sempre quis ir para Ciências Sociais, fiz 2 anos de Engenharia Civil. Me arrependi muito, mas é isso. Consegui mudar de curso, estou muito feliz com o meu curso. E é isso. Legal. Eu pensei em fazer Ciências Sociais, acho muito legal. Bom, eu fiz para constar. Eu sou nada aqui, tá, gente? E Citer não cai. Bom, o que mais? Bom, ano passado você tem o Ministério da Cultura.
Então, cuidado, porque hoje em dia não tem mais Ministério da Cultura, é Secretaria da Cultura. Então, cuidado com essas questões aí, tá? Terminologias, galera. Então, é bom. Eu vou mandar essa listinha que tem todos os ministérios que eles fazem, acho que pode ajudar vocês, tá? Vocês poderiam publicar algo com os nomes dos principais agentes? Olha só, é o que eu acabei de falar. Vou mandar para vocês, e além dos ministérios, porque a gente fica achando que sempre é o governo, mas vocês também podem citar ONGs, empresas, enfim, não precisa ser só o governo, é que a maioria das pessoas citam o governo, mas não precisa ser só o seu governo. Se tem órgãos... Eu vou mandar, inclusive, tem, além das descrições do que cada ministério faz, também citam ONGs que vocês podem citar, enfim, empresas, é bem legal. Se tem... Eu lembro... Gente, eu nem lembro, mas qual foi meu tema de redação do Enem? Isso é sério. Mas eu lembro que eu citei a ONU. Porque a ONU é um organismo muito... se falar de fome, citam a FAO, a Organização Mundial a Organização Mundial da Fome, mas não é. Citem também, se falar sobre saúde, a Organização Mundial da Saúde. Citem grandes... citem também grandes empresas, tipo... que fazem um trabalho social muito relevante, se for algum tema relacionado ao tema social. Então, assim, grandes empresas mundiais, tipo... Eu sei que a Unilever tem... Ai, gente, fugiu o nome da empresa. Citem... quando falarem do meio ambiente, agora o tema do Pedro falou, falem da Natura, que a Natura promove uma exploração na região amazônica do Pará de uma forma correta, ajudando as pessoas de lá. Gente, eu tô soltando de tudo. Isso, Unicef, Nathan, obrigada. A Unicef também. Gente, eu sou péssima com o nome, vai ajudando aí. Isso, Nathan, eu te amo. Unicef, L'Oréal, Unilever, P&G. Eu acho que a P&G é da Unilever. A Fundação Bill Gates também, que ele trata de tudo ligado à tecnologia, meio ambiente, combate à fome. Ele faz trabalhos extraordinários em vários lugares, em várias áreas, assim, muito legal. O que mais, gente? Deixa eu pensar enquanto a Joana deixa a gente falar. Um trabalho muito legal para acabar com a fome na África. Eles estão... para acabar com várias doenças na África. Eles estão criando várias máquinas, assim, para ajudar. É bem interessante. Sim, tem também a... Bom, citei o Ministério da Educação e o MEC, então cuidado com esse tipo de coisa, porque, enfim, o MEC é o apelido do Ministério da Educação. Nicole, você ganhou um elogio. Que legal, Nicole perfeita, um coraçãozinho. Foi ótimo, a Nicole deu uma aula pra gente, foi super interessante. Amiga, a gente podia conversar mais, porque sou uma pessoa leiga sobre isso. Para cada tema. Então, lá no Insta do Mentoriza, a gente já tá fazendo, dê uma olhadinha lá, eles estão já fazendo deram várias sugestões de filmes, séries bem legais que vocês podem, mas a gente pode fazer para cada tema, realmente, acho que isso ainda não tá acontecendo, mas a gente pode pensar uma coisa assim, com certeza. Jo, se você quiser, eu tô com tempo agora. Essas dúvidas, argumentos jurídicos, que eu acho que é uma coisa que eu e o Pedro a gente sabe mais, e é uma coisa boa, e eu posso tentar fazer de um jeito mais fácil para os mais fácil para os meninos citarem. Pode sim, pode fazer sim. Aí você me manda um modelo para eu seguir, que eu faço até o final da semana. Beleza. Aí ajuda os meninos de alguma forma. Tá, aí depois a gente manda para eles, aí? Aí vocês mandam para eles. Tipo como a gente faz quando a gente produz. Não sei o que exatamente perguntou, vai mandar no e-mail no grupo. A gente vê direitinho, tá bom? Mas aí vocês vão receber tudo, tá bom? Porque acho que várias coisas surgiram aqui. A gente tomou um pouquinho de tempo, peço desculpas por ter demorado, mas eu achei que surgiram várias coisas legais que acho que podia ser útil para vocês, assim. Então é isso, gente. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Mentores, querem fazer algum comentário? Vocês são lindos, gente. Vocês só podiam falar, né? Porque parece que eu tô falando só com o Pedro, com a Nicole e com a Joana. Eu me sinto a minha professora dando aula, gente. É muito triste. Que bom. As pessoas estão falando que gostaram da live. Que bom. Ai, gente, obrigada. Eu tô muito nervosa. Muito obrigado. Eu tô muito nervosa, gente. Não, estarem foi aí ótimo. conosco, né? Então tá, gente. E é aquilo, né? Se vocês tiverem dúvidas, a palavra-chave é competência. Parabéns, adorei. Olha só, Pedro, você arrasou aqui, ó. Parabéns, adorei, principalmente o Pedrão e suas colocações precisas. Olha só. Pedrão. Ai, gente. Galera guardando coraçõezinhos. Muito obrigada. A Nicole Rainha. Gente. Nicole, você ganhou a Samara, sua nova fã. Vem no fã-clube. Vamos todos seguir o fã-clube Nicole Rainha.
Nicole, muito necessário, também concordo, gente. Concordo. Por favor, criem, olha, Maria. Não, a gente vai criar mesmo para aprender. Estamos todos precisando nesse país aprender um pouco mais de sociologia. Bom, obrigada, Samara. Eu sou só coadjuvante. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Se vocês tiverem, a gente vai tentar ver como é que a gente vai organizar isso de mandar os materiais para vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, sei lá, sobre redação, sobre algum tema, estamos aí à disposição. Só entrar em contato com o pessoal. Se quiserem, podem mandar um e-mail para o e-mail das lives que a gente direciona para o pessoal aqui, tá bom? Então tá, gente. Beijos para todos. Obrigada, adorei, viu? E aí a gente vai se falando. Beijos, tchau. Beijo, galera. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Se cuidem. Bons estudos. Boa sorte. Jô, você é corretora